Fala pessoal, aqui é o Thiago do canal Milionário Filmes. Hoje vamos falar sobre o filme O Show de Truman, 1998. Aproveite o vídeo. Imagine descobrir que cada pessoa ao seu redor está mentindo para você. Que sua casa é apenas um cenário. Que suas memórias mais importantes foram manipuladas. E que o mundo inteiro assiste à sua vida como entretenimento. O Show de Truman não é apenas um filme. É um aviso sobre controle, vigilância e sobre como a realidade pode ser moldada sem que percebamos. Porque a verdade não é escondida à força. Ela é disfarçada de normalidade. Truman Burbank vive em Sea Haven, uma cidade aparentemente perfeita. Tudo é limpo, organizado e previsível. Não existem conflitos reais, não existe caos. Mas perfeição em excesso é um sinal de alerta. Nada ali acontece por acaso. Cada conversa, cada encontro, cada coincidência foi cuidadosamente planejada. Truman não vive em uma cidade comum. Ele vive dentro de um roteiro. Desde o primeiro segundo de vida, Truman nunca teve escolhas reais. Ele não escolheu onde nascer, não escolheu seus amigos, não escolheu seu trabalho, nem mesmo escolheu seus medos. Tudo foi decidido por outras pessoas. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Se nossas escolhas são moldadas desde a infância, até que ponto somos realmente livres? Com o tempo, pequenas falhas começam a surgir. Um holofote cai do céu. Um rádio revela conversas privadas. Pessoas aparecem onde não deveriam estar. São erros pequenos, mas suficientes para despertar algo perigoso. A dúvida. Porque quando a dúvida nasce, o controle começa a falhar. A mente humana resiste à verdade. Não porque ela seja falsa, mas porque ela dói. Truman percebe que algo está errado, mas tenta seguir a rotina, fingir normalidade, sorrir como sempre. Negar a verdade é mais fácil do que aceitar que toda a sua vida foi construída sobre uma mentira. O verdadeiro cárcere de Truman não são as câmeras. É o medo. Desde criança, ele foi condicionado a acreditar que o mundo lá fora é perigoso, que viajar é arriscado, que Sea Haven é o lugar mais seguro possível. O trauma envolvendo seu pai no mar não foi um acidente. Foi uma programação psicológica, uma maneira eficaz de garantir que Truman jamais tentasse ultrapassar os limites impostos. Quando alguém controla seus medos, controla suas escolhas. E Truman não está preso por muros, mas por crenças implantadas. Christof, o criador do programa, não se vê como um vilão. Ele se enxerga como um protetor, como alguém que acredita ter dado a Truman um mundo melhor. Sem violência, sem caos, sem sofrimento real. Mas controle nunca se apresenta como opressão. Ele se disfarça de cuidado. Christof construiu um mundo confortável, mas conforto não é liberdade. Não existe amor sem escolha, e não existe escolha sem risco. Chega um momento em que Truman decide enfrentar o mar, o medo que lhe foi imposto desde a infância. Cada onda é um teste. Cada tempestade é uma última tentativa de controle, até que o barco atinge o limite do mundo. O céu deixa de ser infinito, a ilusão se rompe. E diante de uma simples porta, Truman se depara com a verdade. Ali, ele precisa escolher: a segurança da mentira ou a incerteza da realidade. O Show de Truman não é sobre televisão. É sobre nós. Sobre quantas verdades aceitamos sem questionar. Sobre quantas rotinas seguimos apenas porque sempre foi assim. Sobre quantos medos carregamos sem saber quem os criou. Truman poderia ter ficado. O mundo era confortável, previsível e seguro. Mas conforto não é sinônimo de felicidade. E segurança não é sinônimo de liberdade. Ao atravessar aquela porta, Truman escolhe o desconhecido. E essa escolha representa algo raro. A coragem de viver uma vida imperfeita, mas real. Porque no fim, a maior prisão não é aquela que nos impede de sair. É aquela que nos convence de que nunca existiu outra opção.
Se você gosta de filmes que fazem questionar a realidade, se inscreva no Milionary Filmes. O mais inquietante em O Show de Truman é perceber que a história não envelheceu. Pelo contrário, ela se tornou ainda mais atual. Quando o filme foi lançado, a ideia de alguém ser observado 24 horas por dia parecia absurda. Hoje, isso é rotina. Vivemos cercados por câmeras, celulares, redes sociais, algoritmos que registram cada passo, cada escolha, cada hábito. A diferença é que Truman não escolheu ser observado. Nós escolhemos. Postamos nossa rotina, compartilhamos pensamentos, transformamos momentos íntimos em conteúdo e, aos poucos, começamos a viver para sermos vistos. Assim como Truman, aprendemos a sorrir para a câmera, a repetir comportamentos, a agir conforme a expectativa de quem observa. O mundo de Sea Haven não é tão diferente do mundo digital em que vivemos. Ali, Truman é recompensado quando se comporta bem. Aqui, somos recompensados com curtidas, comentários e validação. E quando alguém tenta sair do padrão, é punido com rejeição, silêncio ou invisibilidade. Christoph dizia que Truman vivia em um mundo seguro, controlado, livre do caos. Hoje ouvimos algo parecido. Que vigilância é proteção, que controle é segurança, que abrir mão da privacidade é um pequeno preço a pagar por conforto. Mas o filme deixa claro que segurança sem liberdade é apenas outra forma de prisão. Outro ponto importante é como Truman nunca percebeu que estava sendo manipulado. Não porque fosse ingênuo, mas porque nunca conheceu outra realidade. E isso também acontece conosco. Quando crescemos dentro de um sistema, aprendemos a chamá-lo de normal. Questionar se torna desconfortável. Duvidar parece perigoso. E aceitar é mais fácil. O Show de Truman nos lembra que o maior poder não está em controlar corpos, mas em controlar narrativas. Christoph controla a história que Truman acredita viver. E quem controla a história, controla as escolhas. Talvez por isso o momento mais poderoso do filme não seja a revelação final, mas o instante em que Truman começa a desconfiar. Porque toda mudança real começa com uma pergunta simples: e se isso não for verdade? A partir desse momento, o sistema começa a ruir. Não por violência, mas por consciência. Truman não destrói Sea Haven. Ele apenas decide não acreditar mais nela. E essa talvez seja a maior mensagem do filme. A liberdade não começa quando alguém nos abre a porta. Ela começa quando decidimos caminhar até ela. Se você gosta de análises profundas sobre filmes e personagens complexos, aqui no Milionary Filmes você sempre vai encontrar esse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal, deixe o like se esse vídeo te fez refletir e compartilhe com alguém que também enxerga o cinema como algo além do entretenimento. Novos vídeos toda semana. Até o próximo filme. Segue o Milionary Filmes aí, pô.